Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição é Moisés, líder consagrado. Eu coloquei aqui essa sigla, né? Moisés, o CPM. O que seria CPM? CPM, C, compassivo, uma pessoa que tinha grande compaixão. P, paciente. Moisés, de fato, era uma pessoa de uma paciência tremenda, mesmo que anteriormente ele tenha sido visto como aquele que matou um egípcio. Então, compassivo, uma pessoa paciente, perdoadora, e um M, dois pontos, misericordioso e mediador. E hoje vamos atribuir-lhe em especial a expressão mediador. Foi por causa da oração de Moisés que Miriam não sofreu o castigo em uma continuação. Ela foi punida com a lepra, naquela condição onde ela demonstrou não só uma certa inveja, ciúme de Moisés, isso foi terrível da parte dela, uma vez que ela tinha um irmão que tinha um nível tão elevado de espiritualidade com Deus, ela deveria ficar orgulhosa por ele, por ter aquele tipo de intimidade. Mas não, ela acaba ficando receiosa, na verdade, de perder talvez a sua popularidade, mas a inveja, o ciúme e outra coisa que eu poderia até complementar aqui da pessoa de Miriam, ela teve um certo racismo. Ellen White, quando comenta sobre esse assunto na página 383 do livro Patriarcas e Profetas, descreve-se que ela não ficou a favor do relacionamento de Moisés com Zípora. E o relacionamento deles, ela não aprovava, em especial porque ela era de Midian e não era uma hebreia, ou seja, não era do povo hebreu por natureza. Mas, levando em consideração que Jetro, ele era sacerdote de Midian, e Midian é onde veio da linhagem de Abraão, ela é tudo a mesma família. Ela não precisava ter ficado com esse tipo de preconceito por essa causa. E quando eu falei de racismo, o próprio texto fala, a Bíblia chega a descrever, que ela era cuxita, ou seja, ela era uma mulher de cor escura. E essa situação também foi um agravante para Zípora. Por que não arrumou uma mulher do nosso povo? Por que teve que arrumar uma mulher de uma cor diferenciada? E quando Zípora dá um conselho, lembra daquela história, aquele momento, onde Jetro chega para Moisés e pede para que ele delegue chefe de 1000, chefe de 500, chefe de 100, para com que ele alivie suas cargas? O que Jetro fez, irmãos, na verdade, foi a luz de Miriam. Perdão, a luz de Zípora. Zípora tinha observado como seu marido estava se desgastando naquela situação. E ela foi até o seu pai, explicou a situação, seu pai, com sabedoria, atendeu o conselho da filha e foi até Moisés falar com ele. Também se encontra no mesmo referente livro, Patriarcas e Profetas, na página 383. Tá bom? Então, diante disso, Miriam acabou sendo punida com a lepra e ela ficou toda leprosa, o seu corpo todo. Tanto que o próprio Arão, quando vai interceder a Moisés em prol dela, fala assim: seria ela como que um recém-nascido que nasce morto? Ou seja, que vem a este mundo, mas sem vida, com a pele de uma condição bem calamitosa, uma situação bem desfavorável. Então, realmente, Moisés foi até Deus, suplicou a ele e Deus, por misericórdia, perdoou a, a condição de Miriam e lhe deu a restauração de sua saúde. Mais uma vez, a expressão CPM, mediador e misericordioso, Moisés foi. Isso está no livro de Números, capítulo 12, essa expressão da lepra de Miriam. Um outro ponto que merece consideração é o próprio Arão. Irmãos, no capítulo 32 do livro de Gênesis, Arão incitado pelo povo, melhor dizendo, faz um bezerro. E Deus iria destruí-lo também, Deus iria matá-lo. Você encontra isso no livro de Deuteronômio, capítulo 9, verso 20. Arão ia ser morto junto com todos os adoradores ali, porque ele deveria ser firme em sua palavra diante de Deus, não fazer Deus algum. Mas Moisés, mais uma vez, intercede por Deus, a Deus, e Deus intervém na condição e alivia o cargo de Arão, fazendo com que ele não passe pela morte. Ele de fato morre, não entra na terra prometida, por conta desse pecado também. Mas Deus o concede o perdão que ele precisa. Isso por causa de quê? Mediação de Moisés. Irmãos, olha, Moisés é uma pessoa fabulosa. É uma pessoa que foi a primeira a ter dito por nome que alcançou uma melhor ressurreição. Ele é ressuscitado, na verdade, e aparece lá em Mateus capítulo 17 ou em Lucas capítulo 9, quando falados ali sobre a transfiguração. E aparece Moisés e Elias. Sabe, diante disso, nós entendemos que Moisés foi um líder de fato consagrado. Lembrando que o nome Enoque quer dizer consagrado e uma pessoa
que era dedicada a Deus. A dedicação de Enoque, ela era sem par. Moisés, ele tinha essa atribuição. Enquanto Enoque levava isso no nome e na prática, Moisés levou aquilo na prática e em seu exemplo. Ele era um homem consagrado a Deus. É tanto que ele pede para com que Deus manifeste a sua glória e possa ser visto. Bondosamente, Deus coloca isso em prática e ele chega até a descrever, né? Eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Ah, irmãos, seria muito bom que Deus nos conhecesse, que nós deixássemos ser conhecidos por Deus por um nome que fosse beneficiador para a nossa vida, um nome que fosse benéfico. O nome que eu falo é uma característica do ser humano, uma característica peculiar minha e sua, porque quando Cristo voltar, uma pedrinha branca colocará o nosso novo nome. E o caráter que estamos construindo é o que irá validar o nome que iremos receber. Que Deus, portanto, nos consagre a Ele cada momento. Que você invista um tempo de oração com Deus. Em todo e qualquer momento, eleve uma prece. Faça com que Deus recorra em suas aflições. E lembre-se, por mais difíceis que sejam as provas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado a Deus por termos um exemplo fabuloso da pessoa de Moisés, como uma pessoa compassiva, mediadora, misericordiosa, paciente e perdoadora. Que nós possamos levar esses atributos em nossa vida para sermos realmente vistos ao céu como verdadeiros filhos teus. Perdoa nossas faltas, nos dá a tua paz, Senhor, e nos conduz conforme a tua santa e boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.